Olá, pessoal, boa tarde. Hoje daremos, as boas-vindas ao nosso primeiro pod Juventudes aqui do CRJ de São Mateus, com a proposta Minha História no CRJ. Vamos saber um pouquinho, da história da nossa atendida, Mainara, e da nossa representante da Secretaria de Direitos Humanos. Gostaria de dar as boas-vindas à Fabrícia, que está aqui hoje representando essa secretaria tão importante para a juventude e assegurando direitos dos jovens, das crianças, dos adolescentes, Não só a segurança, mas também a dignidade, a identidade, e todos os outros direitos da juventude. E para o nosso primeiro bate-papo, vai ser com a Fabrícia, Vamos conversar um pouquinho a respeito da história do CRJ no estado, a implementação do CRJ em São Mateus. E a Mainara, eu gostaria, Mainara, você é uma jovem, que está nos acompanhando há quase um ano, E você é uma jovem poetisa, você gosta muito de moda. Gostaria, se você sentisse a vontade, em declamar uma poesia que está aí, se você tivesse alguma outra poesia que está na sua cabeça, que você estivesse à vontade de estar aí falando um pouquinho para nós. Gostaria, sim. Acho que é importante, esse momento a gente conseguir celebrar. De fato, é um momento muito simbólico e muito histórico da gente estar hoje no podcast, principalmente nesse espaço das juventudes, com uma jovem que já frequenta, que é uma artista local. Não tem nada mais potente do que a gente conseguir dar visibilidade para esse espaço. Carol, você trouxe um pouquinho dessa perspectiva de como foi essa história, de como a gente conseguiu pensar a magnitude desse projeto mesmo, porque o Pod Juventudes, na verdade, é somente uma das frentes daquilo que a gente tem construído em parceria com as juventudes aqui do estado do Espírito Santo e especificamente de São Mateus, onde nós estamos alocados aqui agora. E o CRJ vem muito nessa perspectiva, é muito sobre isso, assim, sobre a gente conseguir dar visibilidade, a gente dar espaço de fala, a gente conseguir, de fato, potencializar esse rolê da juventude que já está organizada ou não organizada, mas que a gente acredita que ela precisa estar se organizando e está se expressando da maneira como ela se tende e se compreende, Então, passa muito sobre o que a gente acredita nessa perspectiva de metodologia, do que é esse espaço, esse equipamento para o governo do Estado. E aí o CRJ vem muito com essa meta, com esse objetivo mesmo, que seja um espaço de referência, como o nome já diz, que a gente vai conseguir garantir que essas juventudes acessem atrás desses direitos que você tanto bem falou, que, considerando que nós somos vinculados à Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Então, é um espaço onde a gente pensa de escuta, de acolhimento, mas de qualificação profissional, de cultura, de esporte, de lazer e, sobretudo, de sobrevida mesmo. Então, a gente está vinculado a uma secretaria que reforça esse compromisso todo dia, e aí é uma secretaria que a gente atua com várias outras políticas, A gente tem a política de diversidade sexual, a política de população em situação de rua, de criança e adolescente, de juventude, que agora é uma subsecretaria, que é mais uma entrega dessa gestão. E aí o CRJ já era uma demanda muito antiga, quando a gente assume esse compromisso em 2019 junto com o governador Renato Casagrande e com a secretária Nara Borgo. E aí a gente, então, começa a resgatar o que essa juventude queria, Acredito que você é muito nova, talvez não teve muito nesta luta, mas está conseguindo desfrutar de uma demanda antiga que essas juventudes já apresentavam. Então, a gente fez com muita responsabilidade esse resgate, com muito cuidado, e começamos novamente essa mobilização. Viemos por diversas vezes em São Mateus. Sempre foi muito honroso estar aqui com essa juventude, uma juventude que tem uma história de vida com muita aguerrida, com muita luta, com muita resistência, até por conta do contexto histórico que a gente tem mesmo no nosso país e no nosso estado. E aí esse espaço tinha tudo a ver com isso. E aí, falar de CRJ não tem como a gente não contextualizar um pouquinho que dele está vinculado ao Estado Presente, que é um programa do nosso governador Renato Casagrande, que vem com essa perspectiva da gente direcionar algumas políticas para 10 territórios, municípios que são prioritários para este governo, considerando os grandes índices que a gente tem, de vulnerabilidade social, da questão da mortalidade da juventude mesmo, sobretudo da juventude negra. E aí a gente vem, então, muito nesse sentido, assim, para tentar andar na contramão de uma coisa que já estava muito bem estruturada e que ocasionou esses índices.
Então, a gente começa esse movimento junto com naquele momento que era uma gerência, junto com uma equipe, que é uma equipe que já tem uma militância incrível, uma equipe que já fomenta a juventude há muito tempo, e a partir dessa expertise, então, a gente começa a pensar essa metodologia e esses espaços. Nós temos uma parceria com o banco, né, que é o BID, que também está financiando isso, e nossa contrapartida era pensar esse espaço para que a gente conseguisse, então, minimizar esses índices, né, que eram indicadores para a gente estar dentro desses municípios. E aí, hoje está aqui dentro do Pod de Juventudes, reforça de forma muito positiva aquilo que a gente construía lá atrás e pensava em 2019. E aí a gente, então, está aqui hoje com uma jovem que frequenta, que é uma artista, dentro de um espaço como esse, muito bem organizado, muito bem estruturado. De fato, renova nossas energias para que a gente continue frequentando esses lugares, escutando essas lutas e essas demandas, para que a gente continue avançando, né? São 14 CRJs no nosso estado. O de São Mateus é incrível, tem o nosso coração. E é uma honra, de fato, começar a abrir esse Pod de Juventude com vocês, porque isso vai de encontro a tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente se comprometeu em realizar. E acho que a gente tem realizado com muito sucesso. Porque hoje está aqui nesse Labipoca, que ainda é um desdobramento dessa metodologia, sem dúvidas, é mais do que o compromisso, assim, né, desse reforço positivo do que a gente pensou lá atrás e que, de fato, está consolidado. E muito bem consolidado, e construído, e organizado por vocês, enquanto juventude, enquanto organização. Obrigada, Fabrícia, né, pela... Continuar. Obrigada, Fabrícia, né, pela fala, você falou um pouquinho para nós, né, dos desafios, das diversidades, de como que foi pensada a metodologia do CRJ e até a concretização dele, né, nos dias de hoje, e vem acompanhando esse trabalho, né, que faz tanta diferença na vida do jovem hoje, né, não só de São Mateus, mas como a gente tem, né, conhecimentos que são mais 13 CRJs, né? E agora eu queria escutar um pouquinho, Mainara, sobre a sua história, de como você chegou aqui, como você conheceu o CRJ. Bom, eu conheci o CRJ quando eu estava na escola, foi o ano passado, quando o CRJ fez uma apresentação lá. Aí eu me interessei, porque eu sempre tive vontade de fazer projeto e eu nunca tinha visto aqui no estado, né, na cidade. Aí eu fiquei mais de uma semana no pé da minha mãe para ela vir me matricular aqui, porque minha mãe trabalha 24 horas. Aí ela tirou um tempo, veio aqui, me matriculou. Aí eu tô até hoje. Isso é muito incrível, né? Porque quando a gente escuta a Mainara trazer essa experiência dela, que é muito individual, mas passa por um monte de outras juventudes, né? Que não tinha nada no município e agora consegue adentrar um espaço como esse, que está muito bem equipado, que consegue fornecer alimentação, que tem uma equipe muito bem qualificada, enfim. E aí a gente está falando de uma jovem que é negra, uma jovem que estava no espaço que até então só tinha escola, porque por muito tempo a sociedade, né, o Estado, o país, acha que pensar política de juventude é só pensar escola, está dentro da escola do mercado de trabalho. E aí vem reforçando isso, vem de encontro muito isso que a gente tem conversado, porque a gente está falando de uma jovem que a mãe trabalha 24 horas, ela só tem acesso à escola e não tinha mais nada o que fazer. E aí ela já era uma artista, provavelmente, e o CRJ só fortaleceu isso, só potencializou isso que você já executava. Mainara, fala um pouquinho para nós da sua área de interesse, né? O que você vem desenvolvendo aqui no CRJ? Bom, minha área de interesse é a escrita. Eu gosto de escrever. Futuramente eu quero ser uma escritora. E aqui no CRJ eu fazia dança e agora eu estou fazendo aula de teatro, porque depois do ensino médio eu quero fazer faculdade de cinema e audiovisual. Uhum. E eu quero trabalhar com roteiro e ser diretora de cinema. Que incrível. Não tenho muito talento não, mas me achei, tô precisando. Mainara, falando da escrita, né? Eu queria que você recitasse pra gente um poema, um dos seus poemas de autoria, né? Você teria essa disponibilidade? Tá tranquila para estar recitando para nós? Posso sim. Vou começar. Eu vivi um romance igual na tela de um cinema, onde tudo começou em um oi, caminhou para um eu te amo e terminou num espero que seja feliz.
Espero que seja feliz. Essa frase ecoa na minha mente até um ponto em que dilui. Eu acho que um dia eu volto a ser feliz, sem você, mas nunca como eu fui. Para mim, o amor é a melhor definição de loucura. Ele muda a sua forma de ver, de ouvir e de falar. Ele te invade sem você querer, sentir ou deixar. Ele some quando quer, sem dizer, pedir ou avisar. E só para piorar, uma vez que pega, não tem como curar. Todo poeta morreu tentando explicar o que é o amor. Sinceramente, eu queria muito ter esse privilégio. Honestamente, prefiro morrer tentando explicar o que uma coisa é do que tentando sentir novamente. Gente, eu sou muito ruim, tenho nada para apresentar para vocês, não. Muito lindo, Mainara. Parabéns. De Obrigada. fato, é uma grande artista, né? E eu tenho certeza que o CRJ só é um trampolim para sua vida, assim, que o mundo já tá posto aí. Com certeza você vai ganhar e conquistar muita coisa a partir da sua escrita, da sua poesia mesmo. E a gente espera muito que o CRJ possa ser essa ferramenta para você de encontro ao que você quer, ao que você almeja. Estamos aqui na torcida. Agora eu gostaria, né, de convidar o nosso atendido Salisson. Nosso atendido Salisson para um momento de troca aqui no nosso primeiro post, né, da juventude em São Mateus. Mainara, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gente, é de tirar o fôlego, né? Toda vez que a gente entra no espaço do CRJ, a gente sai com esse sentimento, assim, de que o que é isso? Porque por muito tempo, assim, eu falo isso e reforço isso em vários espaços, que na verdade nem a gente consegue mensurar a dimensão que a gente está alcançando, assim. O CRJ não é mais do governo do estado, não é mais vinculado à Secretaria de Direitos Humanos. A juventude tomou para si, se empoderou desse espaço e que acho que nem se quiserem conseguem desarticular e desmobilizar essa construção que foi feita por muitas pessoas e que tem isso, que tem reflexo disso, assim, desse espaço. É muito incrível quando a gente vê jovens artistas, né? E aí todos os CRJs vai trazendo assim, esse recorte. Agora nós estamos aqui com a gente, né? O nosso atendido, Salisson. É o nosso jovem cantor, né? Que chegou aqui no CRJ e se identificou com a oficina de música. E desde então ele tem feito apresentações, né, externas e externas aqui no espaço, anima as nossas festas, faz aí a alegria da galera na escola e canta também em outros espaços públicos a convite, né? E desde então. E gostaria, né, de que o Salisson também se apresentasse, né? Apresenta, Salisson, pra gente. Boa tarde, secretária, boa tarde os ouvintes aí, e boa tarde, Carol, também. Assim, eu me chamo Salisson, né, pra todo mundo me conhece. Eu cheguei aqui, né, no CRJ, né, eu tô aqui já faz, 5 meses, né, que eu estou aqui. E eu ouvi falar do CRJ através de um primo meu, né, que aí tinha um rapaz chamado Mike que trabalhava aqui. E aí eu falei, eu tenho que conhecer esse espaço. Chegando aqui, né, fui bem recebido pelo o pessoal aí todo, entendeu? E foi uma grande alegria pra mim estar aqui dentro, entendeu? Eu falo que aqui é minha segunda casa, entendeu? E aí, como tem as oficinas aqui, eu me identifiquei com a área de música, porque eu sempre, desde os 10 anos de idade, secretária, eu descobri esse talento, né? Esse dom, né? Não vou falar nem talento, né? É dom, né? Então, essa foi... eles estão me dando uma oportunidade, me deram, né? Na verdade, eles estão me dando, né? Me apoiando nessa questão, entendeu? Eu acho que é minha segunda família, minha segunda casa. E eu só tenho que agradecer a eles, né, por ter me dado essa oportunidade, entendeu? E é isso. Sem palavras para descrever esse pessoal que é um pessoal assim maravilhoso. Maravilhoso demais, né? Tanto a Carol quanto todo o pessoal administrativo aí, a Paloma, né, também, que é uma das, né, figuras ícones, né? Pois é. Pois é, então é isso, estou me sentindo em casa, eu me sinto em casa e é isso. Bom, obrigado. Salisson, você é o nosso jovem cantor, né? Sim. E eu gostaria que nesse momento você cantasse, né? Uma música pra gente. Vamos lá? Bora. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei.
Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim, você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome, eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Tá ficando difícil, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sei virar nem um mortal. E vem cá, eu fico pensando, né, Carol, escutando esses relatos, o que essa juventude fazia antes? Assim, você já era um artista também, assim como a Mainara. Mas onde que você cantava? Como você se organizava nas redes sociais? Não sei. Como que você fazia para poder mostrar esse talento? Que agora você tem um pódio de juventudes. Sim, sim. Essa história minha começou, na verdade, em 2010, né? Logo quando eu fui morar com... Né, que eu tava em Teixeira. Eu sou de Teixeira, né? Bahia. Um abraço para todos aí da Bahia. Inclusive, aí... Através do meu primo que gravou um vídeo meu e postou no YouTube, entendeu? Eu cantando a música de Luan Santana, escreve aí, né? Só que até então eu não tinha aquele aperfeiçoamento, né? Que eu não canto assim, chegar e cantar. Eu simplesmente estudo a letra, depois estudo a melodia para depois entrar, né? Para poder pegar a música ao todo, entendeu? Eu não sou aquele cara de, vou pegar aqui e sair fazendo, não. A gente sempre estuda primeiro as técnicas também, né? É muito, muito importante para quem canta, entendeu? Apesar que a gente tem muito a aprender ainda, entendeu? Apesar que existe uma filosofia que fala, deixa eu me lembrar aqui, quanto mais eu penso que sei, nada sei. Então, mostra que a gente sempre que saiba alguma coisa, né, a gente sempre tem mais para aprender, entendeu? Então, é isso. Então, o CRJ para mim é assim, sabe, meu braço direito, né, vamos dizer assim. Então, é isso. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer aqui o pessoal todo, né, assim, mora no meu coração. Então, acho que é minha família, né? Minha segunda família, né? E é isso. Isso, né? Essa história é minha, entendeu? Só que até então, eu fui convidado lá em Medeiros. Depois eu passei por Medeiros, morei lá, né? Há algum tempo. E eu fui convidado por um colega meu também, que canta também, para fazer uma participação com ele na churrascaria. Aí daí eu postei no Instagram, que eu tenho Instagram meu lá, e Facebook e tal. E aí a galera, nossa, você canta bem e tal... Né? Só que até então eu não tinha um apoio, né, como eu tô tendo aqui agora no CRJ. E lá não tem esse tipo de projeto, entendeu? Ô, gente, não é falando mal da minha cidade, não, jamais, né? Mas eu tô aqui para falar do apoio que os jovens lá deveriam ter, como esse, e não tem, entendeu? Porque, né... Eu acho que vem muito de... Assim, quando a gente escuta, de fato... Parece muito redundante a gente trazer isso todas as vezes, mas quanto mais eu escuto vocês falarem, mais eu conheço um pouco do CRJ, das equipes que vocês têm desenvolvido, mais segurança mesmo, assim, e muito na humildade, com muita responsabilidade, mas mais tranquilidade a gente tem. Eu tenho certeza que a minha equipe também tem esse mesmo sentimento que eu, de que, de fato, a gente está conseguindo alcançar e para mais o que é o nosso objetivo, o que a gente tinha pensado para o CRJ. A gente não tinha como mensurar a grandeza que isso seria mesmo, assim, aonde a gente iria chegar. Mas, assim, é muito talento, é muita coisa boa acontecendo, são várias atividades simultâneas. E aí a gente percebe que o Labipoca vai somente ser um trampolim para essa juventude alcançar cada vez mais, assim, o mundo, o que eles têm enquanto desejo, enquanto objetivo. E, de fato, eles são artistas, né? São cheios de talentos, e talentos que por muito tempo não foram investidos, não tiveram esse recurso tão diretamente, não tinha esse apoio. Que pena que na sua cidade não tinha, mas aqui no estado do Espírito Santo a gente pelo menos está tentando garantir, né, com o CRJ. Fabrícia, esse é um momento, né, de inauguração do CRJ. Foi inaugurado dia 14 de abril, né, de 2022. Nesse dia, você estava presente? Tava, né? Tô horrível nessa foto. Olha eu aqui. Péssimo, hein, Carol? Essa produção sua aqui com essa foto não tá me favorecendo, não. Isso pode. Pois é. Cara, foi incrível. Por mais que eu esteja estranha nessa foto, mas eu tava muito emocionada, tá, gente? Foi muito gratificante, de fato, voltar aqui depois, por mais de um ano, e
por mais que a gente tenha um pouco mais de um ano só de funcionamento, tem muita coisa que a gente realizou, muita coisa que a gente já alcançou e que a gente vai fazer. Mas esse dia ter esse espaço que nem vocês estão passando aí, a gente veio visitar desta maneira. E os territórios não tinham essa segurança na gente, eles não confiavam que a gente seria capaz mesmo. E a gente entende muito isso, porque historicamente as políticas públicas vêm muito a partir somente de promessas ou construídas sem o diálogo, né, sem essa representação e sem essa relevância, e por isso que elas fracassam. E o CRJ só é o que é porque a gente fez um caminho totalmente ao inverso disso. A gente veio, a gente conversou, a gente dialogou, a gente entendeu o território, quais eram essas demandas, buscamos essas juventudes para que a gente conseguisse chegar no que a gente é hoje. E aí pensar nesse espaço, que era um espaço vazio, abandonado, onde a própria comunidade não achava nenhum objetivo para ele, já era um espaço que estava invisibilizado mesmo, e hoje está cheio de vida, cheio de energia, com esses equipamentos. É isso, assim, é muita emoção, muita alegria, mas também muita luta e resistência, que é o que o CRJ significa. Fabrício, quando você fala da foto, os meninos ainda não tinham feito a oficina de audiovisual, Fabrício. Provavelmente nas próximas fotos, né, os ângulos vão estar melhores. Ai, gente, tô precisando renovar meu álbum aí, gente. Essa juventude agora que tá cheia de equipamento bom, qualificado, tem que me ajudar aí para poder dar uma movimentada na minha rede social. Tá, okay. Eu gostaria, né, agora de convidar nosso Sálio. Antes de mais nada, eu gostaria que a senhora respondesse essa pergunta minha aqui, muito recorrente. Como começou a sua trajetória, né, como secretária, né, de Direitos Humanos? Vamos lá. Eu não sou secretária ainda, tá, Salles? Eu estou representando a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Eu também sou uma jovem que nem você, tenho 23 anos. Começo na gerência de juventude com 19. Eu era muito nova ainda, mas fui muito bem acolhida mesmo. E caí numa equipe muito boa, muito qualificada, que já tinha muita experiência e que me ajudou muito. Assim como você está encontrando essa família no CRJ, eu consegui encontrar lá na Secretaria de Direitos Humanos. E foi incrível, porque nesse primeiro momento eu venho do movimento estudantil, então eu era sociedade civil como você, brigava, protestava, ocupei a escola, fiz de tudo para garantir que a única política que a gente conhecia muito diretamente e de garantia de direitos mesmo, assim, que o Estado previa, que era a partir da educação. Então, eu fiz, por muito tempo, o meu movimento a partir desse espaço, assim, né, que era o movimento estudantil. Fui diretora de algumas entidades muito importantes na história do movimento estudantil, aqui no Estado e no país. E aí, por um acaso, eu recebo o convite do nosso governador Renato Casagrande mesmo, né, que é um produto, na verdade, disso, de tudo que eu já estava construindo enquanto jovem. E aí eu assumi esse lugar, esse espaço. E aí eu cheguei, assim, sem saber mesmo. Nunca tive nesse espaço de gestão, fui aprendendo, fui trocando. A secretaria foi um CRJ para mim. E aí eu fui só qualificando aquilo que eu já tinha, que era o desejo de fazer, essa força de acreditar e de querer mudar o mundo. E aí eu fui aprendendo como são esses processos, fui trocando as experiências, fui escutando. E aí eu acho que só foi potencializando aquilo, porque eu não sou artista como você. Mas eu tenho algumas vantagens. E aí eu acho que essa equipe conseguiu identificar isso em mim, foi aprimorando. E aí foi então quando eu começo mesmo a partir da gestão pública. Eu já chego assumindo o Conselho de Juventude, fui presidente em 2019, estou atualmente também à frente do Conselho Estadual da Juventude, que é o CEJUV, que é um conselho muito histórico e muito importante. E aí foi aonde eu fui, de fato, me moldando, estudando cada vez mais e simultaneamente, fui fazendo gol, aprendendo a chutar bola mesmo. Então, a gente foi montando os CRJs, né, implementando nesse processo que eu estava amadurecendo enquanto jovem, enquanto pessoa mesmo, entendendo o que eram direitos humanos, a política de juventude. E aí foi tudo ao mesmo tempo. Mas acho que deu certo, tem dado certo quando a gente vem para esse espaço e escuta jovens com talento como você e entende que valeu a pena mesmo. Então, a minha trajetória passa muito disso, assim. Eu também sou residente, eu também moro, né, no município do Estado Presente, que é o município da Serra, que é um município também muito violento. Lá a gente tem 2 CRJs. E que pena que antes não tinha também. Senão, talvez eu poderia ter me qualificado antes, poderia ter chegado, sabe, muito mais preparada naquele espaço,
porque é isso que a gente espera, inclusive. Eu espero muito enquanto gestora, que hoje eu sou gerente de juventude, né, vinculada a uma subsecretaria dentro da Secretaria de Direitos Humanos, mas eu espero que surjam outras Fabrícias, outros jovens como a gente, que não tinham essa oportunidade e que agora, a partir do CRJ, possam ocupar esse lugar com muito mais bagagem de trajetória de vida, sabe? Que essas equipes eu tenho certeza que já estão qualificando e pensando nisso. Então, um pouquinho da minha história vem a partir desse contexto. Obrigado, viu, doutor? Então é isso, né? Salles ou Fabrícia, tem algo, né, que vocês queiram perguntar, trocar? Rapaz, no momento não, né? Acho que é só, né? Eu queria saber da trajetória, né? Pra gente ter mais ou menos uma base, né? Salles, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação no nosso primeiro post da juventude, né? E contando um pouquinho da sua história aqui no CRJ. Sim. Agora eu gostaria de convidar o nosso atendido Júnior Polato para estar participando desse momento conosco e trocando informações. Obrigado, gente. Ai, gente, é muita emoção entrar nesse primeiro pod. Você tá trazendo só gente boa aqui, pelo amor de Deus. Tô ficando ofuscada, não tenho nada para contribuir, assim, que grandiosidade que nem essa juventude. Só artista, só gente linda. Calma aí, gente. Ai, Carol, não sei como o que você pensa, assim, né? Esse sentimento. Eu nunca tive num podcast, tá? Fui, na verdade, uma vez ou outra para poder conhecer. Meu sogro que se arrisca a fazer um pouco disso, mas estando aqui enquanto gestora com essa responsabilidade de inaugurar um espaço como esse, é muito sinistro, tá? Pelo amor de Deus, eu vou ter que voltar aqui depois, hein? Mais preparada, arrumada. Sim. Porque tá todo mundo muito lindo, muito arrumado. Olha a unha desse convidado. A minha não tá nem feita. Terão. Pelo amor de Deus, gente, eu preciso dessa unha, que eu vou viajar agora no feriado. Tem que ir nessa manicure sua, hein? Com certeza terão muitos outros próximos podcasts, né? Pra gente também se preparar e ter aí vários outros momentos com a juventude. Gostaria de apresentar a vocês, né, o Júnior Polato. É o nosso dançarino, músico e cantor aqui no CRJ. O Júnior é um multiartista, né? Júnior, até brinco que ele faz parte, né, do acervo do CRJ. Porque ele participou, né, da reforma do prédio, ele dançou no dia da inauguração. Uhum. Então o Júnior, né, virou praticamente nosso monumento histórico aqui no CRJ. Júnior, fala um pouquinho sobre você para nós. Hi. Você faz SMR no TikTok? Só quem é jovem vai pegar essa referência, hein? Abafa. Menina. Ai, não sei nem por onde começar. Como é que foi? Você dançou na inauguração? Eu dancei, Eu lembro de você, tá? Bafa. Nossa, Calma. eu não sou nada, mas eu acho que a dança talvez é uma coisa que eu posso mais simpatizar. Você vai ter que me dar umas aulas aí, porque poesia e música tá por fora. A gente arrisca. Tipo assim, eu falo que eu sou artista desde criança, porque já quando eu nasci, meu pai tocava na igreja, bateria. E eu já de criancinha ficava e só ia treinando. Aí depois, acho que eu cheguei a fazer uma aula só de bateria na vida. E fui aprendendo sozinho. Depois eu comecei a fazer aula de violão. Parei pela metade, aprendi depois o resto tudo sozinho. E depois o resto instrumento, tipo teclado, guitarra, baixo, etc. Eu aprendi isso tudo sozinho. Aí depois entra a dança na minha vida em 2019, por aí. Que me ajudou num time que eu tava precisando muito de... Eu peguei... Ai, como posso dizer? É porque eu tava num time de depressões. Aí a dança foi meu refúgio. Aí minha mãe, como arrecada às vezes umas roupas pra poder doar, tinha um salto. Eu falei, eu quero dançar de salto. Peguei um salto, não cabia no meu pé. Fiz uma gambi e fui. Arrisquei, ponto de quebrar a perna. 6 da manhã. Deu certo, falei, mas vou dar um jeito de comprar um salto pra mim. E foi o salto que eu inaugurei no CRJ. Tá aqui,
Tinha pra time fazendo please. Nossa, eu lembro, gente. Desse salto, ele dançando de salto no calor que é São Mateus. Pelo amor de Deus. Ai, gente, eu não sei Babadeiro. como eu vou mostrar isso. É, a câmera de cima, gente. Esse daqui foi o que eu... Esse foi o... Que eu vim na inauguração do CRJ. Gente, tô nervoso. Pode ficar à vontade, você tá em casa. Na verdade, a convidada sou eu. Quem é jovem que já frequenta aqui é você. Vambora. E aí, você dançou com esse salto aí? Aí, bom, tá. Porque eu fiz minhas gambinas. Eu queria deixar o salto na minha cara também. Aí eu vim com ele. E aí o time foi passando. O CRJ também veio me ajudando muito nos rolês que isso ia fazendo. Me chamava pra apresentar e tal. Foi meio que cada um ajudando um ao outro. Você não se apresentava antes, então? Não. Você veio se apresentar a partir... Do CRJ. A primeira vez que você apresentou para aquele público todo foi na inauguração? E de salto. Arrasou. E aí, com a ajuda do CRJ também, aí dá um time. Aí eu consegui esse bebezinho que é meu Aí já xodó. melhorou, né? Começou a ganhar um cachezinho aí, né? Pegou um salto top de couro. Não, eu nem te conto, porque tem um outro em casa também de 20 centímetros. Pra Nossa. fazer Vai desfilar na escola de samba no que vem, né? Já tá andando de salto de 20 centímetros. fazer umas DC aí. Que Júnior, abafa. aproveitando, né, que você contou um pouquinho da sua trajetória aqui no CRJ, eu gostaria de saber, né, que caminhos o CRJ traçou junto com você, ou que ainda pode traçar, né, de acordo com seus objetivos, com a sua trajetória, né, no mundo da dança, da música. O CRJ ele me proporcionou muitas coisas assim, tipo, às vezes eu tô muito deprê em casa, às vezes eu venho pra cá, gasto. Tem uns educadores aí, os cãozinhos, que eu amo de paixão. Eu venho perturbar eles, a gente conversa, troca umas ideias. Questão de evento assim, às vezes tem um evento, me chama, eu vou, numa paz e tal. E eu acho que a gente tem muito ainda que crescer junto ainda nesse rolê. Tanto eu quanto o CRJ, quanto ajudar um ao outro. E bom, e tamo aí. Ai, nervoso, meu Deus. Calma, Júnior. Deixa eu... Vou um pouco, Carol, só pra... Tô quase uma apresentadora, porque eu fico mais curiosa que você vê essa juventude todo dia. Mas vamos lá, só pra eu saber, assim, fiz um pouco dessa pergunta para os outros também, mas você falou que foi a primeira vez que você se apresentou, que você não se identificava tanto assim com a dança, tudo aquilo que você começou você não terminava, não tinha muito esse, sabe, esse comprometimento. Você acha que o CRJ mudou isso, assim, na sua trajetória enquanto pessoa, enquanto artista, considerando que você criou um vínculo com essa equipe, que é um espaço que você se encontra, que você consegue ser quem você é? Você acha que isso, de que maneira que isso, assim, mudou, foi importante? Ai, os treinos na minha vida acontece tudo tão natural. Ou na base das pancadarias. Mas você acha que o CRJ reforça isso, assim, é esse espaço de referência mesmo pra você, Uhum. enquanto pessoa, da maneira que você quer se vestir, quer, sei lá, se expressar, quer dançar? Sim. Tipo, aqui acho que o Salles falou isso também, que a segunda casa dele é a minha também, porque eu terminei meus estudos. Oh, God. Aí, eu terminei os estudos e, tipo, aqui, assim, é um pouco meio que... A City ainda tem um pouco de preconceito com nós, quanto artista, ou o jeito que se veste, ou o tipo de música toca, esses rolês, assim. E nós temos que, tipo, meio que seguir um padrão deles. Aqui no CRJ, não, a gente é quem nós podemos ser. E aí, É um lugar seguro, você Aham, acha? Pra você demais. É sobre isso. Acho que para além de só potencializar esse campo artístico muito, é sobre vida mesmo. Garantir é um direito, né, Carol? Que você trouxe um pouquinho, que a gente conseguiu garantir. Que bom, fico muito feliz, assim, de conseguir escutar isso e de ter, assim, esse alívio de que, pelo menos, que, por mais que o mundo lá fora seja tão cruel, tão violento, que a gente ainda está, né, tentando desconstruir um monte de preconceito que é estruturado mesmo na nossa história de vida, pensar que esse é o espaço neutro, que essa juventude chega, se transforma, se veste, se monta, é muito importante. Júnior, você participou, né, desse início dessa história, você acompanhou, e o que você espera do CRJ daqui para frente, assim?
Ai, gente, tanta coisa. Tecnologia. Tecnologia? Uns robôs por aí pra cumprimentar a gente. Sério? Você gosta desse rolê do robô? Nossa, mas ele é muito versátil, né? Eu sou muito Incrível. crazy. É isso aí. Qualquer lugar você se reinventa, você tá aí, você se joga. Não. Bem isso. Mas, tipo, o acolhimento tá top, mas creio que, acho que no futuro ainda a gente fica mais crazy ainda. A nossa metodologia, na verdade, né, a proposta do CJ é muito nova mesmo. Então, assim, a gente já tem uma equipe incrível, que passam por várias formações, que está entrosada, que vai se aprendendo, vai trocando mesmo. Mas a gente ainda está testando ela. Então, escutar isso pra gente também é uma forma da gente conseguir avaliar isso, entender, ir ajustando. Porque a nossa ideia é essa mesmo, né? Assim como a gente veio dialogar antes, Carol, com esses territórios, com essas juventudes que já estavam organizadas ou não organizadas aqui nesses lugares, que é onde a gente está implementado o CRJ, a gente tem, a nossa ideia é fazer essa manutenção mesmo. Então, assim, é pensar no horário de funcionamento desse espaço, é pensar no grupo gestor local, é fomentar um conselho, que vão ser outros espaços democráticos, é pensar qual é o mercado de trabalho que você quer estar inserido, o que é ser como artista. Então, isso ainda está sendo testado. Então, é isso, assim, é muito nessa perspectiva que você vem, essa expressão vem para contribuir mesmo. Colocar para nossas equipes, acessar a Secretaria de Direitos Humanos, porque a gente ainda está nesse momento de testar uma metodologia que é nova no país. Então, a gente vai errar. A nossa ideia é errar, porque só erra porque a gente está testando. Então, significa que a gente está no caminho certo. Se a gente tem mais coisa para melhorar e para aprimorar, de fato, um grande indicador para a gente que a gente está tentando, e é isso que a gente precisa fazer, para que algum dia chegue no formato ideal para as nossas juventudes. Júnior, às vezes, né, eu sou a responsável pelo Petrampo, né, estou aí acompanhando vocês no mercado do trabalho, e muitas das vezes eu percebo, né, que o jovem não vê a atividade artística como meio de trabalho, como uma forma de trabalho, que também é uma atividade, né, laboral de trabalho. E eu gostaria de saber um pouquinho de você, né, como que está o seu Petrampo, como que você se vê no mercado de trabalho enquanto artista? Tá perrengue. Mas às vezes nossos editais aí a gente consegue fazer uma coisinha. Eu ganho uns trampos aí, às vezes fazendo uns bicos, dançando em algum canto por aí afora, ou tocando também, que às vezes toco uma banda CRJ. E por aí vamos. Hoje você falou dos editais, né? A gente acabou de sair do edital Juventudes. Você participou desse edital? Não. Mas você ficou sabendo, foi uma escolha sua de não querer participar? É porque a gente se inscreveu no da Suzano. Ah, porque tem várias... Que bom que pelo menos o Estado a gente está caminhando muito para essa questão dos editais, né? E aí, tanto a Secretaria de Cultura também, que é parceira, tem viabilizado bastantes editais, onde você provavelmente já deve concorrer também, outras juventudes daqui concorrem. A gente pensou agora também recentemente, né? E a Carol acompanhou isso, você também, mas talvez para a galera aí que está nos acompanhando em casa. Enfim, que foi o edital Juventudes, que é esse edital que a gente ia, de fato, viabilizar esse recurso mesmo, essas premiações, para que essa juventude conseguisse se organizar enquanto coletivo ou enquanto jovem artista mesmo, né, nesse eixo cultural, para a gente conseguir, nessa perspectiva de direitos humanos e de cultura mesmo. E aí foi incrível, a gente premiou 120 projetos dentro do programa Estado Presente, né? Então, os CRJs foram o espaço onde a gente conseguiu mobilizar, garantir a juventude, fazer com que as juventudes que já frequentavam o espaço acessassem CRJ, se inscrevessem, mas a juventude que não conhecia nem o espaço, o edital Juventudes permitiu isso, e justamente por conta de falas como essa, assim. Porque a gente sabe que a cultura é uma forma da gente combater o extermínio dessa juventude, que é um compromisso que a gente tem, e por muito tempo não existiu no Estado um edital tão prático, tão fácil e tão acessível para essa juventude que não sabe mesmo esse rolê, porque a gente sabe que disputar edital é difícil, é concorrido, e a gente tem grupos muito qualificados que já fazem isso há muito tempo e que acaba tirando espaço e oportunidade de outros jovens. E os Juventudes vêm para isso, assim, para a gente conseguir demarcar esse espaço dessa juventude, garantir esses recortes. E foi um sucesso. São Mateus aqui desenvolveu vários incríveis. Tem um que tem meu coração, que é o de Guriri, de Férias Guriri, que eu amo, tá? Vem aqui todo carnaval
passar férias aqui. E aí, o Juventudes vem muito nesse sentido mesmo, para a gente conseguir financiar mesmo, né, premiar e potencializar isso que vocês já desenvolvem. E a Carol falou um pouco dessa questão dela estar enquanto equipe técnica também, né, do Petrampo, de tudo. E foi um dinheirinho que essa galera conseguiu girar nesse momento, nessa época. E que tem um monte de gente que está ganhando dinheiro ainda, porque a gente conseguiu fazer uma coisa mais profissional, a gente conseguiu ensinar como escrever um projeto. Então, foi muito, muito incrível, Carol. E você foi muito parceira, né, nesse processo. As equipes do CRJs foram muito importantes. A equipe técnica foi o diferencial, assim. A gente fala que o CRJ foi o coração mesmo para que esse edital acontecesse. O meu aqui de São Mateus foi de férias em Guriri. Tem algum projeto que te marcou muito, assim, enquanto profissional, que você viu, sei lá, um jovem com deficiência, talvez? Ou um jovem que nem sabia escrever e que acessou? Olha, Fabrícia, eu tenho, logo, né, quando eu vim trabalhar, né, com a política de direitos humanos, né, e que eu, enquanto psicóloga, eu atendi um rapaz. Eu atendi um rapaz de 16 anos, né, e que uma das perguntas do Petrampo era qual que era o seu sonho, qual que é o seu objetivo, né, ali no mundo do trabalho. E esse jovem, ele falou que ele não tinha sonho. E aí, na minha cabeça, deu um giro de 360 graus. Como assim um jovem de 16 anos não tinha um sonho, né? Que a maioria dos jovens, né, pensa, eu quero ser policial, eu quero ser médico, eu quero ser artista, eu quero ser professor, eu quero ser educador físico. E esse jovem, ele não tinha perspectiva. E aí, nós fomos, né, fiz outras perguntas, perguntei o porquê, quando criança, se ele nunca pensou em uma profissão. E aí, num dado momento, ele tinha sonho, só que ele achava que esse sonho não poderia ser realizado, porque ele queria ser engenheiro civil, mas por achar que ele não tinha, né, condições de fazer uma faculdade, ele preferia falar que ele não tinha profissão. E aí aí eu fui falar com ele, né, abri o computador, e aí a gente foi falar do SISU, a gente foi falar do ProUni, de bolsas, né, do Estado, do Espírito Santo, que ele pudesse fazer essa faculdade, né, de forma gratuita, da UFES, pelo SISU ele poderia entrar na UFES, né, pelo ProUni, entrar na faculdade particular e pagando um valor, né, mais baixo da matrícula. Então, assim, às vezes esse jovem, ele tem um sonho. Só que por viver em um ambiente, né, que às vezes o vínculo está fragilizado, ou que a vulnerabilidade não só financeira, mas social, socioeconômica é muito grande, esse jovem acaba sufocado pelo ambiente ali, né, que o cerca, que só, né, vem, e o CRJ, ele vem para isso, para fazer a diferença. Porque o CRJ aqui de São Mateus, ele está, né, centralizado em um bairro que não tem saneamento básico e não tem calçamento. Então, assim, além dele ter, né, as outras diversidades no âmbito familiar dele, ele também tem as dificuldades da comunidade como um todo, né? E aí, às vezes, para marcar uma consulta, às vezes eu dou encaminhamento para a rede de saúde e esse acompanhamento com o psicólogo, né, clínico, ele poderia ser feito uma vez por semana, ele é realizado uma vez no mês. E aí a gente, enquanto técnico, né, do CRJ, a gente se sente um pouco angustiado, né, por faltar da rede, né, essas questões que afetam o nosso trabalho, de alguma forma. E aí a gente pensa, né, no circuito formativo em direitos humanos, que aí a gente vai falar com esse jovem, que ele precisa, né, o poder público, ele cobrar do poder público esse direito, né, que ele não tá, né, que ele tem esse direito, igual os meninos adoraram saber do ID Jovem, que eles podem viajar. Quando tiver vontade, né, de viajar, vai lá no CRAS, olha, eu quero usar meu ID Jovem, que eu quero uma passagem para tal lugar. Então, assim, são direitos da juventude e que às vezes eles não têm esse conhecimento, né? Então, assim, enquanto técnica,
a gente faz também rodas de conversa, né, entre os jovens, e aí a gente deixa eles conduzirem, né, e a gente vai produzindo intervenções acerca dessas falas que eles vão trazendo, né? E às vezes a realidade de um é a realidade do outro. Então, às vezes um se impacta com a história do outro por ser parecida. E aí, quando tem essa necessidade de um acompanhamento, a gente encaminha para a saúde, mas tem esses percalços no caminho. E aí, Carol, é muito doido isso, né? Que eu também sou formada em psicologia, não tenho a experiência que você tem. Inclusive, aprendo muito com vocês, né, com a equipe técnica, sempre que a gente tem esses momentos. E aí você fala muito sobre isso, que a gente, além de tudo que o senhor já tem que fazer, ele está centralizado nos demais serviços, provocando o tempo todo para que esses serviços que estão desarticulados voltem a atuar em conjunto, né, para que a gente consiga garantir direitos para essas juventudes, para essa população, para essa comunidade onde o CJ está inserido, né. Isso é muito doido, porque a gente tem um monte de missão para fazer, um monte de meta para alcançar, e ainda é um espaço de acesso de informação, que o jovem chega aqui para saber que tem acesso ao ID Jovem, que pode isso, que pode aquilo. E é isso, assim, aí a gente vai descobrindo que, na verdade, tem um monte de coisa que a metodologia nem preveu e que a gente ainda está descobrindo, testando, vivenciando nesse espaço, né? Errando e aprendendo e trocando com essas juventudes. E aí eu fico pensando, caramba, o que esses jovens faziam antes? O que esses monte de artistas faziam antes desse espaço? Como que eles se organizavam? Porque é muita energia acumulada, é muito talento. E antes eles não tinham nada, eles não acessavam nada, o Estado não chegava, a prefeitura não chegava. E agora o CJ tem provocado muito isso, assim, né? Tem obrigado que os serviços voltem a funcionar, que a prefeitura volte a pensar a política de juventude, que o próprio Estado reveja algumas coisas. E aí vamos seguindo. Não é à toa que a gente está virando uma referência a nível nacional mesmo, assim, porque a gente veio de um desmonte de governo mesmo, na gestão passada, a nível nacional. E a gente perdeu várias políticas mesmo que foram desmanteladas, né, nesses últimos 4 anos. E agora a gente pensando em reconstruir o país, eu não tenho dúvida que o CRJ vai ser, já está sendo, na verdade, um espaço de pesquisa para ser replicado em outros lugares. Nosso artista, né, nosso multiartista, Júnior Polato. Ele faz de tudo, né? Pelo amor de Deus. Ele toca bateria, ele toca guitarra, e ele toca aprendeu violão, sozinho. O nosso artista Salisson, né, e a banda Philly. O Salisson tocando, né, na formatura do NCS. A Mainara, né, recitando seus poemas também no nosso circuito formativo. O teatro. A Mainara também agora está se descobrindo atriz, né? Júnior, a gente falou de território, você, né, que está aqui no território, você acha que o que a juventude poderia fazer pelo território? Ai, gente, mas em questão assim de que, tipo... Você falou que tem um monte de coisa que não acontece, que nem acontecia. Hoje a gente só tem um CRJ. Você acha que tem mais alguma coisa que essa juventude tinha que cobrar? Pensar, provocar mesmo, para além do CRJ, talvez, porque a gente só vai sobreviver se a gente estiver organizado, né? Sei lá, talvez a Carol falou muito sobre a questão da estrutura mínima mesmo, condições mínimas, tipo de saneamento básico. Eu sei, não conheço a realidade de vocês, mas eu sei que aqui a gente tem uma grande dificuldade com mobilidade urbana, por exemplo. Ao mesmo tempo que ela fala do ID Jovem, da gente poder viajar interestadual, a gente não tem um ônibus que consegue garantir horários, sabe, mais flexíveis para que essa juventude acesse. Então, não sei muito, você pode falar um pouquinho melhor, mas parece que vocês têm que esperar uma pausa bem longa para conseguir, tipo, chegar no CRJ. Se vocês perderem, tipo, o ônibus de 7 horas, só vai ter um 9 da noite. Como que é isso? Isso, por exemplo, é uma coisa, né, Carol, que eles podiam reivindicar e tal. Você acha que é uma coisa que precisa melhorar? O que você pensa sobre isso, por exemplo? Ai, questão do transporte que é perrengue. Muito perrengue. Porque às vezes a gente tá no ponto de ônibus esperando. Aí às vezes tá faltando luz, ou o transporte quebra com a gente no meio do caminho, ou sei lá, qualquer. Aqui é muito de lua pra acontecer as coisas. E aqui não é pavimentado também, né? Também não. E é raro vir um busão pra cá, pra essas quebradas daqui. Inclusive, a gente teve um ensaio de dança, acho que essa semana. O menino veio andando de lá da BR pra cá
e foi roubado, em plena 1 da tarde. Aí eu falei, vixe. À luz do dia, né? É. E é por conta de um monte de coisa que não tá funcionando. Que só aí você falou da iluminação pública, da pavimentação que não tem, do transporte público que não chega, da segurança. Então a gente tem muita coisa para poder pensar aqui, né, enquanto município, de melhoria para a garantia dos direitos das juventudes da comunidade. Sim. Então é isso, né? Estamos finalizando o nosso pote das juventudes. Gostaria de agradecer imensamente, né, a presença da Fabrícia, né, representando aqui a Secretaria de Direitos Humanos. Foi um prazer, Fabrícia, ter esse momento, né, inaugural aqui com você. Espero que tenha próximos momentos, né, e que a gente troque mais informações com os nossos jovens. Gostaria de agradecer a presença do Júnior Polato, da Mainara e do Sarso, que trocaram, né, um pouco aqui da história deles com a gente. Contaram um pouquinho, né, da história de cada um está em tempos diferentes, né, aqui no CRJ. O Júnior está desde o começo, a Mainara do meio para cá, e o Salles é o mais novinho, que está nessa caminhada aí com a gente. E espero, né, que continuemos e que a gente vai ter, né, Júnior, outros projetos, vai desenvolver outros trabalhos e que a gente viabilize cada vez mais o CRJ e que a gente faça, né, que esse nosso trabalho possa alcançar vários jovens e quem sabe, né, a gente também com alguma mudança, né, do poder público, que o poder público também olhe para a gente, né, enquanto uma política importante da juventude e melhore aí esse serviço de pavimentação, de segurança, de transporte, que às vezes o jovem ele mora em outro território, para vir para cá ele tem que descer lá na avenida e vir caminhando para cá. Por conta da pavimentação, os ônibus não passam aqui em horários mais curtos, né? Demora muito para passar um ônibus e outro. E é isso, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. Fabrícia, você tem alguma fala pra gente? Ai, Carol, na verdade, só reforçar aquilo que você já sabe, mas é importante a gente verbalizar. E toda vez que a gente tem essa oportunidade, a gente quer demarcar muito o quanto que nós somos felizes com essa parceria, o quanto que a gente acredita nisso e que o Estado pode ter o recurso que for, o Estado pode ter a boa vontade, a decisão política que for, sabe, Júnior? Mas se a gente não tiver uma equipe tão boa, tão entrosada, tão comprometida, isso aqui não aconteceria. Então, de fato, por mais que nós estamos executando a política de ponta, nós ainda somos meios. Quem faz acontecer, quem faz essa juventude chegar desde o começo, do meio para cá, 5 meses depois, são vocês. Então, Carol, de fato, eu quero mais uma vez reafirmar a nossa felicidade, a nossa gratidão em ter essa parceria. Que bom que a organização, né, encontrou, cruzamos esse caminho aí a partir dessa parceria com os CRJs, mas a nossa expectativa também enquanto Estado é que a gente venha firmar outras parcerias e que isso aqui seja só o começo de uma história linda, com muita construção de política, com muita diversidade e garantia de direitos. Então também conte muito com a gente, com o Estado, continue cobrando e nos fiscalizando, porque aqui é só o começo. E vida longa ao Pod de Juventudes, aos CRJs e ao Labipoca, que eu tenho certeza que vocês não vão parar por aqui. Fabrícia, obrigada novamente, né? E vamos finalizar nosso pod aqui, né? Com essas belas palavras, né? E do mais, até uma próxima. E vão ter, né? Espero vários outros podcasts. Me chame, gente. Claro, melhor, mais pode arrumado. deixar. Então tá, Então até a próxima. Isso. Foi um prazer, foi uma honra. It's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me